Glória a Deus, né? Eu cresci assim, irmão. O texto dele é uma delícia, irmão. Você pode comprar, tocar, vocês não vão se arrepender. Eu não comprei, Glória a Deus. Aleluia.
Ergue agora a cabeça, não fique triste, porque para ser assim, até que se Deus te esqueceu, mas eu quero os pés de Deus.
E eu estou na correria esse dia que Deus está me enviando para outro lugar. Eu estou construído e está perto da mudança. E algum pastor da minha igreja tinha me chamado, eu falei que não dava. Correr com a missão de Deus. Não é muito. E eu creio que a gente me chamou, eu vou instalar, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E essa campanha, olha Deus, é Deus puro. A irmã está aqui também, da minha igreja, aqui da Novo Tempo. É Deus que está no controle, irmão. Às vezes a gente pensa, pastor, os irmãos não veio, não, é assim mesmo, né? Os que veio foram o que Deus queria para que estivesse aqui, né? Ainda tiver um ou dois, Deus, Jesus está no meio. O Espírito Santo está aqui, amém? E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá, Jeremias, que é o tema da campanha. É Deus chamando a igreja para orar. Glória a Deus. É o que está faltando hoje. É a igreja se posicionar em oração, orando pelo pastor, pela família, pela casa. Nós vamos viver milagre, né? Jeremias 33:3 diz assim: chame por mim e eu responderei. E eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. Bem? Glória a Deus. Chame por mim e eu respondo. E eu anuncio coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. Para nós, quem quer viver coisas grandes aqui? Glória a Deus. Às vezes muitas pessoas querem viver coisas grandes. Quem quer viver coisa nova? Às vezes nós desejamos, eu desejo, você também, viver coisas novas. Às vezes para um pastor olhando aqui, que a família está numa tribulação, está numa guerra, onde está. E nós desejamos viver algo diferente. Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. E eu profetizo que você vai viver algo novo, em nome de Jesus. Deus está falando aqui, clama a mim, e eu vou responder, eu vou fazer algo novo, algo diferente na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Eu vou fazer coisas grandes. Às vezes a nossa fé é tão limitada hoje que quando fala de fazer coisa grande, a gente às vezes não acredita. Mas Deus ainda faz. Deus ainda cura, Deus ainda transforma. Deus ainda tira aquele que está preso lá fora. Deus ainda cura. Deus ainda cura uma doença e um câncer. Deus cura, Deus é o mesmo. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fazia o coxo andar, Ele é o mesmo de hoje. E Ele está aqui para curar eu e você. Ele está aqui, clama a mim, é tempo de buscar mesmo, busca. E eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas novas na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu ministério. Vai fazer coisas diferentes nessa igreja. Quer viver coisas novas nessa igreja? Os irmãos que é obreiro, os irmãos que é missionário, põe o joelho no chão e ora. Venha ajudar o pastor aqui na oração, venha e vai ter coisas novas. Deus faz. É a gente que não está disposto a entregar, não entrega, até uma busca. Mas se nós estivermos dispostos, Ele faz, irmão. Glória a Deus. Eu estou falando de algo que eu já vivi, pastor. Estou falando algo à toa. E minha tia sabe aqui. Eu comprei um terreno. Eu orei a Deus assim. Eu pode em favor da minha sogra, quer dizer, orar. E eu orei a Deus assim: Senhor, eu quero fazer a tua obra em outro lugar. A minha igreja é aqui do lado, a minha tia foi lá. Ah, irmã, fica vendo, na mesa. É uma mesa de Deus, tem a filha lá. E eu falei, eu estou 12 anos
Está cheio de pessoas resgatadas lá de fora. O verdadeiro evangelho é esse, é resgate. Mas as correntes ser quebradas, nós precisamos clamar a Deus. Tem muitas pessoas, até na nossa casa, quem tem aqui pessoas que estão presas em alguma situação? Às vezes chora querendo, eu falo isso de mim mesmo, que eu já, antes de eu me converter, eu já usei droga, eu chorava querendo, mas não tinha força. As pessoas que estão lá fora, ela quer estar aqui. Ela chora, mas está precisando de algum intercessor, alguém que coloca na brecha e começa a orar. E eu tenho certeza que as correntes vão cair. É na sua casa. Você tem um filho que te dá trabalho? Glória a Deus. Não fala, pá. Às vezes a gente, pastor, ora lá. Pastor, ora para fulano. Não. Deus vai usar você. Você vai ser instrumento de Deus para libertar a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, Deus está esperando você se posicionar para Ele fazer algo na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. E eu tinha conhece meu irmão, o povo falava com ele. Hoje eu estou aqui, ela está aqui também, ela sabe. Gentil, esse é o seu futuro, esse aí. Das drogas. Isso aí não tem mais jeito não, 40, quase 50 anos. Mas Deus transforma aquele que o homem está com não tem mais jeito. É isso que Deus muda, é isso que Deus transforma. Se tiver alguém orando, de joelho no chão, Deus muda, irmão. A Bíblia diz em Tiago 5,17, eu vou só citar para o pastor quiser por aí, você nota. Tiago 5,17 fala que Elias era um homem igual nós. Era ser humano igual nós, tinha o mesmo sentimento. Às vezes eu estou triste, às vezes eu estou feliz. Às vezes eu estou desanimado, ou é só eu? Mas a Bíblia diz que ele orou intensamente para não chover em Israel, passou 3 anos e meio sem chuva, porque o povo estava desviado de Deus, por causa do rei Acabe. Passou 3 anos e meio sem chuva. Olha a oração, olha o poder de uma oração do homem de Deus. A Bíblia diz que ele voltou a orar de novo, ele orou para chover e choveu. Nós também temos essa autoridade. Jesus deu a autoridade para nós pisar na cabeça de serpente, escorpião. Deus deu a autoridade e poder do céu para a sua igreja, para a sua noiva. O que está faltando é nós entender esse poder, essa autoridade em nome de Jesus. A nossa palavra tem autoridade, a palavra não crente. A Bíblia diz que a oração do justo é o quê, pastor? A oração do justo é o quê? Se eu determinar algo, vai acontecer. Às vezes não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus, irmã. Deus vai fazer algo, minha irmã está preocupada. É da tua igreja, mas Deus vai fazer. Porque é no tempo dele. Agora, o interessante é que quando Elias, eu vou ler essa parte, quando ele volta a orar para chover em Israel, eu gostaria de escrever a Reis 18. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui. Jesus não precisa de uma multidão para ele tratar a sua igreja. A Bíblia diz que ele falou, ele pregou para uma mulher, a mulher samaritana, o maior sermão dele. Amém? 1 Reis 18, 41. Quem puder acompanhar, pode abrir a sua Bíblia. 1 Reis 18, 41, diz assim. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto Carmelo, ali curvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. E ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse
diz: volte, e assim por 7 vezes. Na sétima vez, o servo diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias diz: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Amém? Elias, quando ele vai orar, se você puder ler em casa, depois você lê. Ele está orando para voltar a chover em Israel, 3 anos e meio sem chuva. A Bíblia diz que o rei Acabe corria Samaria inteira atrás de um pouquinho de capim. Quem conhece capim? Vai dar para os cavalos, os animais, os dados. Pessoas, a Bíblia não relata muito, mas pessoas estavam morrendo. 3 anos e meio de seca é muita coisa, não vai dar nada. Fala da viúva, que a viúva ia preparar o último alimento para ela, o filho ia morrer, não era? Era no tempo da seca. E Elias se põe a orar de novo para chover. E Elias põe o joelho entre as pernas, no chão, ali prostrado, orando a Deus, e ele pede para o servo dele: eu vou estar orando aqui, agora você vai lá diante do mar, e olha se enquanto eu estiver orando, aparece algum sinal de chuva, alguma nuvem. E o servo dele foi a primeira vez, se você ler o texto aí, você vai entender. Ele foi a primeira vez, e quando ele voltou, ele falou para Elias que ele não vi nada. Eu não vi nenhuma nuvem. O que Elias fez? Continua orando. Vai lá de novo, eu vou continuar orando. O servo foi a segunda vez, não viu nada. Aí Elias continuou orando, não desistiu não, pastor. Na terceira vez, não viu nada, nem sinal de nuvem, nem de chuva. Foi na quarta, nada, nem sinal. Foi na quinta, nada, na sétima apareceu uma nuvem. Aí ele disse: agora vai chover. Foi o suficiente para derramar chuva em Israel. E eu estou falando para você entender, irmão. Às vezes você está orando e não está acontecendo nada. Senhor, eu orei, meu filho não mudou. Senhor, eu orei, a doença ainda está. Senhor, eu orei, fulano não foi curado. Mas não é para parar, é para continuar orando, é para continuar clamando. E aí vai vir a chuva. E aí Deus vai agir, não desanima, continua. Se você é filho de Deus, continua clamando, continua falando com Ele. Uma hora o Pai vai fazer, uma hora o Pai vai responder, em nome de Jesus. E você vai contar a bênção, e você vai contar o testemunho do seu filho foi liberto, e a sua filha foi curada, e Deus vai agir em nome de Jesus. Não desista, vai ter a chuva. Não vai ficar seca direto, não. Deus vai derramar chuva. Será se você crê nessa palavra? Será se você crê naquilo que sai daqui, ó? Daqui, ó? Da boca de Deus. Aqui é a boca de Deus falando, não é a minha, não é a de fulano, é de Deus. Se eu crer nisso, irmão, coisas grandes vão acontecer mesmo. Vai acontecer coisas novas, eu creio, Deus vai fazer. Não é porque eu estou falando, é que Deus está falando. Deus falou o quê? Clama a mim o quê? E eu vou fazer o quê? Pior que essa campanha, irmão, pior não, não. Essa campanha está numa época que a oração não está fácil. Estou falando isso na igreja aqui, eu 6 anos que tenho oração aqui. Está uma dificuldade, está uma canseira. E às vezes nós queremos viver coisas, não, não, Jesus, vamos despertar, vamos clamar. Não deixe o inimigo roubar sua casa, sua família. Não deixa, luta por ela. Ainda que esteja com um pouquinho de força, mas luta, que Deus vai te ajudar e vai te dar mais força. Às vezes o inimigo vem para cima da gente. E ele vem mesmo.
Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Continua. O segredo é persistir. O segredo é continuar orando. Eu lembro, eu passei, quando eu entrei na igreja, eu passei 4 anos na volta. Ou mais. Mas todo dava sexta base. E aquela luta, aquela guerra, que a gente não sentia alguma coisa. 4 anos não foi coisa não. Depois o gasolina do carro era R$10, né? Às vezes não tinha os 10. Deus testando minha fé. Eu já era obreiro. Mas foi a época que Deus mais cuidou de mim. Ele só entregava aquilo que era necessário. Glória a Deus. Aí eu lembro que uma vez eu fui trabalhar na casa da minha irmã e não tinha um leite para as crianças. E eu preocupado, eu cheguei lá, misericórdia, não tem nada no carro. Mas eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no serviço, a primeira coisa que a irmã falou, era de outra igreja. Não sabia da minha situação. Ela falou assim, eu e meu esposo, mas tem irmão, eu e meu esposo sempre leva a rua, meu esposo tem um cartão. E Deus tocou no coração para nós doar para alguém, tem 450 para fazer pouco. Glória a Deus. Tem quase eu agora, irmão, esse cara se arrependeram a gostar dele. Deus cuidando. Porque no tempo da prova era o tempo que eu mais clamava a Ele. Glória a Deus. Eu estava louvando, estava cantando, estava orando e feliz. Nunca desanimei, graças a Deus. Não desanima não, irmão. Fica firme. Clama ao Senhor, Deus vai cuidar, Deus vai fazer. Na outra situação, Deus, meia-noite, 1h da manhã, mandou alguém entregar um valor lá. Às vezes eu vi esse testemunho e eu não acreditava, mas agora eu acredito. Quando deu 1h da manhã, alguém bateu lá, Deus mandou te entregar R$300. Aleluia. Eu já pensava que era um problema, misericórdia. Mas Deus cuida. Continua clamando. Deus está vendo nós, Ele está vendo o nosso sofrimento. É porque às vezes nós queremos o nosso tempo, não é do meu tempo, é do seu, é do meu. Ele faz, irmão. Eu gostaria de ler aqui com Jesus. Deus está aqui, irmão. Vamos ter paciência. Deus está aqui. Lucas 18. Glória a Deus. Esse é um manual que nos leva a lugares grandes. Amém? Lucas 18. 18:48. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas é isso mesmo. Perdão, Lucas 18, vamos ver o 18. Vamos ver o 18, né? Capítulo 18. O primeiro diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre. Jesus contando para nós orar sempre e nunca desanimar. Aí ele conta algo, ele fala: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestá-lo. Então o Senhor diz: ouça bem, e diz este juiz iníquo: será que Deus
vocês que depressa fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Bem? Jesus está falando algo para nós continuar orando. Jesus está ensinando a receita para nós. Não desanime. Aí ele falava de uma viúva que foi até um juízo para defender uma causa dela. E o juiz não queria defender. E ela insistiu, o juiz não queria, ela insistiu. E o juiz vai defender logo, porque aí ela para. E aí Deus, será assim como esse juízo, né? Esse juízo não, assim como ele defendeu a causa daquela mulher, será que eu não vou defender a sua causa? Será que eu não vou defender a causa daquele que clama a mim de dia e noite? Será que eu não vou entrar com ação? Ele vai entrar, ele vai resolver a sua causa, irmão. Mas ele está falando, continua orando. Ele não está falando, Jesus está falando, parece que está demorando. Ainda que pareça que está sendo demorado, eu vou julgar a sua causa. Ele, assim como o juízo fez, o que precisa ser feito é continuar orando, clamando a Ele, falando, colocando a sua causa na mão dele. Porque às vezes muitas pessoas é ela mesmo que quer resolver a causa, não é Deus. A justiça é dele. Uma coisa eu aprendi, quando eu entreguei minha vida a Deus, quem faz a justiça por mim é Ele. Não é eu, não é a minhas mãos, não é a minha boca que vai falar mal, não, é Ele que faz a justiça por mim. Porque eu sou filho dele, eu entreguei a minha vida a Ele, eu entreguei a minha família a Ele, a minha família é dele, entrega também, irmão, tudo a Ele. Continua. Quando eu vier, eu vou encontrar fé. O pastor falou aqui. Será que eu vou encontrar fé? Hoje não é fácil falar de fé. Porque antigamente Jesus curava um morto por 4 dias já. Entrava um poste na igreja, Pedro e João curavam. E hoje, quando a gente fala que Deus ainda faz, parece que é difícil de entender, mas eu creio nisso, irmão. Você precisa crer que Deus ainda faz. Deus ainda abre o mar, Deus ainda cura, Deus ainda pega aquele que está lá fora, que ninguém dá nada, que a pessoa, aquele ali é um drogado, não, aquele ali vai ser servo de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não fique ansioso por coisa alguma, mas coloque as suas petições, seus pedidos diante de Deus através da súplica e da oração. Não é para nós ficar ansiosos, preocupados, porque isso vai adoecer a gente. Pastor, eu acho interessante, tem muitas pessoas se matando porque adoece mesmo. A pessoa tira a própria vida porque adoece, fica preocupada, mas Jesus está dizendo, não fica não, coloca essa causa, coloca esse problema e está te machucando na minha mão, quem resolve sou eu faço. Você só vai falar desse problema, dessa dificuldade. Você não é filho, não é filha dele, coloca na mão dele, ele resolve a causa. Tenha paciência, não fica enchendo a sua cabeça de preocupação. Às vezes a minha esposa fala, você calma, eu entrego com Deus. Para que eu vou ficar doente? Eu não quero ficar doente, não quero ficar agulhado, não. Deus, a justiça é dele. O Pai está falando que a justiça é dele, não é minha. A Bíblia diz, Tiago 5,15, se alimenta aí da palavra, não fica aqui. Tiago 5,15, eu gostaria de ler essa. Glória a Deus. Tiago 5,15 diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado,
perdoado. A oração da fé é salvar o enfermo. É isso que nós precisamos entender, que a nossa oração tem que ter fé. Tem que ter fé. Eu preciso orar crendo que Deus vai mudar. Eu preciso orar crendo que Deus vai transformar. Eu preciso orar crendo que Deus vai curar. Eu preciso orar crendo que Deus vai levantar o coxo. Eu preciso orar crendo que Deus vai abrir a visão do cego. É crendo, é crendo. Eu oro crendo que Deus vai mudar a história. Às vezes vai demorar, mas Ele muda. Glória a Deus, aleluia. É a oração da fé. Isso é você orar com fé. Senhor, vai fazer. Elias falou, vai chover. Choveu. Aí ele falou, não vai chover. Às vezes você vê Pedro e João, só você lê a Bíblia, a história. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava o enfermo. Às vezes o apóstolo Paulo, Pedro, dava uma ordem no coxo, levanta e levantava. É a fé. Nós precisamos viver essa fé, irmão. A nossa boca tem autoridade do céu. Deus deu autoridade para cada um de nós. Se você amaldiçoar a sua família, o seu filho, ele vai viver aquilo. Preste atenção nisso, irmão, isso é sério. Se você falar coisa ao contrário, ele vai viver aquilo. Se você falar a palavra de bênção, vai viver aquilo, ainda que demore, vai acontecer. A autoridade foi dada do céu. Continuar falando de fé só um pouquinho para a gente encerrar. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. 2 Coríntios, rapidão. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, 7. Vamos estar encerrando, irmão. Não fica nervoso. Aqui há alimento bom do céu. Tem muitas pessoas que estão alimentando coisas terrenas, mas o alimento que nos dá crescimento é o do céu. 2 Coríntios 5, 7 diz assim. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Aqui o apóstolo está falando. Às vezes o que eu estou vendo é o mar vermelho aqui, ó. E o faraó atrás. Essa é a visão natural. O que eu vou fazer? O mar vermelho está aqui. Às vezes o que eu estou vendo é uma muralha bem alta. O que eu vou fazer? Isso é visão natural. Eu estou vendo a doença. Estou vendo um problema grande que parece que não vai resolver. O gigante está na minha frente. Mas eu não ando por aquilo que eu vejo. Nós devemos andar por fé. Eu creio que Deus vai abrir o mar. Eu vou passar para o outro lado. Eu creio que essa doença vai cair por terra. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu creio que esse vício vai cair por terra. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu ando por fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Fé em Jesus. É Ele que faz. É Ele que abre o mar para eu passar. Para uma família passar. É Ele que derruba a muralha em nome de Jesus. E eu profetizo isso na sua vida. Nessa noite, irmão. Tenha essa fé. O que você está vendo? É um problema, é um gigante. Ei, Jesus está aqui dizendo nessa noite, ó. Você está vendo com o seu olho natural. Por fé eu vou derrubar esse gigante. Por fé eu vou quebrar essa muralha. Eu vou quebrar a corrente das trevas que tem aprisionado. Glória a Deus, aleluia. É fé. Eu não posso olhar com o olho natural e vou desanimar, vou doidar. Se nós olharmos com o olho natural, nós dói. Fica doido, tem muita gente que fica doido, tem um problema. Desculpa a palavra, mas tem. Porque está olhando com o olho natural não vai resolver não, pastor. Eu não resolvo nada. Com o olho natural, os problemas que eu tenho, todos nós temos problema. O problema vem para todos. É só muda a
passar, eu vou passar pelo lado do mar. Deus tem algo diferente para você, tem coisas novas, tem coisas grandes, mas continua firme. Aleluia, glória a Deus. Continua firme. Se nós quisermos viver algo diferente, ou então nós vamos continuar na mesma situação, chorando por alguma causa. Coloca essa causa. Ana colocou uma causa, o pastor mais falou. Ana colocou uma causa na mão de Deus, não foi Ana? Não podia gerar filho. E a outra esposa, que era casada com o marido dele, ele tinha duas esposas. Penina, né? Vivia infernizando ela, provocando que ele não podia ter filho. E ela colocou a causa na mão de quem? Na mão do Senhor. E o Senhor gerou não qualquer filho, mas um dos maiores profetas da época, Samuel. A Bíblia diz que Deus tem coisas grandes além daquilo que eu peço, o que eu penso, que Ele não é mais, é algo maior. O que Deus tem para mim e para você é além daquele pensamento que você está dizendo, eu quero isso. Você está falando, Senhor, eu quero isso aqui, mas o que Ele tem vai além. Vira e mexe, eu penso nisso, eu sei, mas eu estava falando com Deus que eu queria algo pequeno, mas Deus está me dando algo maior. Porque o nosso Deus não é um Deus pequeno, é um Deus grande. Ele que criou todas as coisas, a Bíblia diz que Ele fez o mar, tem um limite. Ele falou que passa, só pode vir até aqui. Olha, Deus é grande. Será que Ele não pode resolver uma causa pequena, que é nossa? Saia daqui com fé em seu coração. Mas saia daqui com outra coisa. Uma coisa que eu vou falar para você. Saia daqui, tenha intimidade com o Pai todos os dias em particular. É isso que vai mudar a sua casa, a sua família. É isso. Todo dia não precisa ficar sabendo muito, não. Você mesmo, no seu quarto, ora pela sua casa, pela sua família. Tenha essa intimidade com Deus. E você vai ver depois se você não vai contar algo, um testemunho que Deus fez na sua casa, na sua família. Não fica levando não só para o pastor, não, pastor, fulano ora, 5 anos ora, às vezes o pastor está dando tanta coisa que não vai lembrar de todos os nomes. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, todos nós temos direito de falar com o Pai. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, irmão Jesus? Eu queria pedir permissão, pastor, para fazer uma oração. Pode? Fazer uma oração. E eu gostaria, Deus gerou algo agora no meu coração. Olha, e Deus gerou algo no meu coração agora, Espírito de Deus. Eu não vou nem pôr a mão em ninguém. Se você tem uma causa para resolver, você acha que é impossível? Fica aqui, ó, na frente. Eu vou só orar. Se você tem uma causa que você está dizendo, parece que isso aqui não tem mais jeito. Parece que essa situação aqui, isso aqui é um gigante. A gente vai orar com fé. E você crê na palavra de Deus também, creia. Creia. Jesus ainda faz, amém? Não é eu, não é ninguém, é Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso, como o Senhor Jesus. Eis aqui os seus filhos, Pai, que estão aqui na frente. No nome de Jesus, Pai, eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a situação. Mas o Senhor sabe qual é a causa, o Senhor sabe qual é a situação, o Senhor sabe qual é o problema, o Senhor sabe qual é o gigante, aquilo que tem incomodado, aquilo que às vezes machuca. O Senhor sabe do íntimo, do coração. Eu profetizo aqui como servo do Senhor, eu profetizo que essas correntes das trevas
profetizo que esse gigante venha cair por terra. Eu profetizo que essa causa venha a ser ganha no nome de Jesus. Se tiver algo no mundo espiritual prendendo essa causa, eu repreendo nesta noite, no nome de Jesus. Todo o embaraço das trevas venha cair por terra, e eu profetizo a vitória na autoridade do nome de Jesus, através da fé de cada um dos seus filhos que vieram aqui, Senhor, crendo que o Senhor ainda resolve causas, o Senhor ainda muda a história, ainda muda a família. Em nome de Jesus, amém, irmão?